Vamos lá, galera. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente e mostrar para vocês algumas moedas degeneradas, umas criptos degen, para você que também é degenerado e quer jogar o seu dinheiro no lixo, cometer suicídio financeiro. Então vamos lá, vou começar por mostrar algumas plataformas e depois entrar em algumas moedas específicas. A primeira plataforma que eu gostaria de mostrar para vocês é a Pump Fun. Em outro vídeo eu vou mostrar como criar a sua própria criptomoeda, mas nesse eu só quero mostrar para vocês que assim, isso daqui é o lixo do lixo, a coisa mais absurda que você vai encontrar. A todo segundo você vai ver novas moedas sendo criadas. Eu vou colocar aqui, ó, Creation Time, por ordem de criação, e você vai ver que assim, é um absurdo. Cada 10 segundos uma moeda nova é criada e é realmente assim, o lixo do lixo, a escória. Mas o que eu queria mostrar para vocês é algo interessante antes de ir para a segunda plataforma, que é o seguinte: se nós escolhermos alguma dessas moedas, escolher essa por exemplo, nós vemos aqui o market cap dela e aqui nós temos esse bonding curve, que é quanto que essa moeda precisa para chegar nessa linha de graduação. O que é a linha de graduação? Bom, o PumpFun nada mais é do que uma plataforma de meme coins que não tem valor algum. Agora, se essa moeda atinge esse valor, ela aí sim vai para uma outra plataforma. E agora torna as coisas um pouco mais interessantes. Essa plataforma é a Descreener, né, de Decentralized Screener. E ela praticamente busca todas as moedas de mercado muito baixo, como você consegue ver aqui, o market cap de algumas 100 mil, 103 mil, 90 mil, então assim, é realmente aquelas moedas mais baixas do mercado. E nós vemos aqui, vou dar um zoom para vocês verem melhor, esse símbolozinho que é o símbolo da própria Pump Fun. Então o que acontece? Quando a moeda, né, que vou entrar em qualquer outra só para mostrar, quando ela atinge essa graduação, ela aí sim vem para cá. E quando ela vem para cá, ela ganha muito mais visibilidade, né? Não preciso nem dizer, Descreener é muito maior que o Pump Fun. Pump Fun é muito difícil, na verdade, de você conseguir fazer uma moeda realmente bombar. A gente vê que tem algumas aqui, né, de alguns milhões de market cap, mas é muito difícil. Olha lá, esse cara aqui ficou doidão, criou vários iguais dele. Enfim, o que vale é exatamente isso. Talvez entrar em alguma moeda da Pump Fun que acabou de ser possivelmente graduada. Vamos ver só, por exemplo, essa Aspirin. Por que essa Aspirin? Porque eu vejo aqui que o market cap dela é de 118 mil, ou seja, ela acabou de passar pelo 77 da Pump Fun e agora ela sim entrou para o Descreener. Então essa pode ser uma possibilidade. De novo, eu não estou falando para você apostar nessa porcaria aqui, então não é nenhuma recomendação. Aliás, como eu disse, isso aqui é suicídio financeiro, mas o que eu quero mostrar para vocês é que as oportunidades nascem aqui. Por quê? Um exemplo que eu fiz há um mês atrás, eu descobri esta moeda no Pump Fun e olha só o que aconteceu. Então, deixa eu diminuir o tempo gráfico. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando ela foi aprovada, vamos dizer assim, graduada e entrou no Descreener, mais ou menos aqui, um pouquinho mais, 75. Olha só o que ela fez, 600%. E eu consegui surfar essa onda. Ah, mas que moeda é essa? AI4. Isso aqui é um lixo, uma merda, uma porcaria. Não tem nada de valor nisso aqui, tá? Mas eu só quero mostrar pra vocês que tem um potencial gigantesco de você fazer muito dinheiro. E, obviamente, não coloque nada de muito valor, coisa de 20 dólares, 50 dólares, nada mais do que isso, porque do mesmo jeito que ela fez 600%, ela pode muito bem ir a zero, tá? Então, fique esperto quanto a isso. E o que acontece é mais ou menos isso da Pump Fun com a Descreener. Quando você vê que a moeda da Pump Fun pode ter o potencial de entrar na Descreener, a partir do momento que ela aparece aqui na Descreener, ela tem uma boa chance de multiplicar várias vezes. Olha essa daqui da Pump Fun, o que ela fez em 24 horas, 1000%, tá? Então fica a dica. E vamos para a próxima plataforma. A próxima plataforma chama Cookie Fun. Essa já é um pouquinho mais elaborada, mas como vocês podem ver, tem algumas moedas já conhecidas, a Base, né, que é da Coinbase, o próprio Bitcoin, Monero,
Mas o interessante não está nisso, porque esse tipo de quadro a gente vê em qualquer lugar, né? Tipo, você pode ir na CoinMarketCap e ver exatamente a mesma coisa. O segredo está aqui, no AI Agents. E o AI Agents é um pouco diferente do que a gente vê nesses lixos aqui, né? O AI Agents realmente tem alguma função por detrás, eles têm algum propósito. E aqui a gente consegue ver todas as listas do AI Agents. Você pode colocar por market cap, por valorização semanal. E muito interessante que a gente vê aqui, se for um pouco mais para o lado, você vai ver os top tweets de quem são as pessoas, né? Qual é a aderência, o engagement, o engajamento delas e a variação. Então você pode simplesmente fazer uma boa pesquisa e entender que moedas estão prestes a subir e outras não, né? Então vamos pegar, por exemplo, essa Opus, ela subiu 77% nos últimos 7 dias. Agora, a gente vai um pouco mais para cá, a gente vê engajamento de várias pessoas diferentes. Eu não conheço nenhuma delas, mas pouco importa. E uma mudança de 3% no número de pessoas falando e engajando com essa moeda. Então, é bem legal assim. Você consegue ter umas métricas diferentes e algumas delas já são conhecidas, né, como a Fartcoin, AI16Z, a Gold, e essas são moedas que já dá para você conseguir pensar um pouquinho e não segurar por 1 ou no máximo 2 dias e talvez sentar nelas talvez por algumas semanas, alguns dias, né? Você pega, por exemplo, a própria Gold, que é uma das moedas que eu hoje tenho no meu portfólio, só para mostrar um exemplo bem básico. A gente entra no gráfico da própria Gold e a gente vê que eu acredito, não é o TradingView, mas nós vemos que assim, ele formou aqui atrás um fundo duplo e aí teve essa estilingada. E aqui eu acredito que nós podemos estar vendo um fundo duplo também de novo. E estou apostando que ela vai ter uma estilingada de novo, tentando buscar altas históricas. Agora, isso aqui é aposta, tá, gente? Isso aqui é jogo do tigrinho, cara. Jogo do tigrinho com um pouquinho mais de conceito do que simplesmente jogar a sorte, tá? E para terminar, eu queria falar sobre duas moedas específicas. A primeira delas é a TAI. Vou colocar aqui de novo só para vocês verem. A TAI é uma moeda de inteligência artificial, a primeira na rede da Solana. E essa é uma moeda que tem muito potencial. Muita gente fala dela, é uma moeda super engajada, que já teve altos e baixos e está tendo uma formação gráfica muito interessante, que é de novo esse fundo duplo aqui. E ela está tentando passar por uma linha de resistência. Deixa eu colocar exatamente aqui, né, que é tanto do passado quanto recente. E eu acho que se ela conseguir passar, ela está um pouquinho abaixo agora, mas se ela conseguir passar dessa linha de resistência, transformar em suporte, eu acho que tem um potencial imenso. Outra moeda que eu gostaria de falar, também relacionada a AI, essa sim está com um gráfico mais bonito ainda, chama Talbot. Talbot, que é exatamente essa daqui. O que ela é? Para quem não conhece, existe uma criptomoeda chamada BitTensor. É isso aí, problemas técnicos acontecem. Vamos lá, BitTensor, que é ranqueada no 32º lugar da CoinMarketCap, uma moeda de AI muito legal. É como se fosse um marketplace de outras moedas, todas de AI, e é uma moeda bem já estabilizada, né, com quase 4 bilhões de market cap, então 3,7 bilhões de market cap. E a Talbot é a moeda de transferência, de exchange dentro dessa plataforma da BitTensor. Então é uma moeda de uso, né, como se fosse a Raydium ou a Aerodrome, enfim. Para quem não sabe o que eu estou falando, vê os outros vídeos, está tudo lá, tá? O que eu quero mostrar é justamente isso, que ela tem formado fundos mais altos. E ela está quase passando por justamente essa... Ai. Caramba, não consegue ficar reto, né? Vamos lá. Aqui. Está praticamente passando aqui dessa linha de resistência. E é uma moeda que, cara, se você olhar, não há muito tempo... Olha isso. Ela fez aqui 176% em 9 dias. Ou mais recente aqui... ela chegou a fazer 200%. Vamos ver, ó, na última semana, um pouco mais, nos últimos 10 dias, ela fez 100%, ela dobrou de valor. Então, porra,
Se você não está de olho nessas moedas menores também, de novo, não é para colocar muito dinheiro, porque eu não vou recomendar porra nenhuma para ninguém, porque isso aqui vai dar conta de cada um. Eu não sou responsável pelo dinheiro de ninguém. Agora, uma tal bot é uma moeda muito inferior à própria BitTensor. Então você tem que fazer a sua métrica de consideração. Agora, que ela está mostrando uma análise gráfica muito legal e uma tendência de alta, isso não tem a dúvida. E ela também segue a tendência da própria BitTensor, porque elas são atreladas. Então, fica aí a dica que eu acho que é uma boa aposta. De novo, aposta. Gente, suicídio financeiro isso aqui, tá? Ao invés de jogar no jogo do tigrinho, joga em alguma coisa que faz um pouco mais de sentido. É só isso que eu tô querendo dizer. Jogue com responsabilidade, aposte com responsabilidade. Mas pelo menos aposte em alguma coisa que você pelo menos vê futuro e que tenha alguma utilidade, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. De novo, não é nenhuma recomendação de investimento, pelo amor de Deus. Isso aqui é suicídio financeiro.